E sobre o fatiamento do PL das fake news e também a ação do Telegram, nós vamos conversar a partir de agora com o Dr. Luiz Felipe Ferreira de Oliveira. Ele é coordenador da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e também Inteligência Artificial da OAB aqui de São Paulo, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez da Jovem Pan News. Boa tarde, boa noite, estamos à disposição aí para conversar. Perfeito, excelente. Eu queria começar tratando do PL das fake news. Como o senhor avalia essa estratégia de fatiar o texto? Alguns itens serão, inclusive, aglutinados a outros projetos, como o caso do PL 2370, que deve ser apreciado no dia de amanhã, mas itens que tratam de conteúdos artísticos, direitos autorais nas redes sociais e também a remuneração de artistas. O fatiamento indica que o projeto poderá ser aprovado com menos resistência, ou na avaliação do senhor nem faz mais sentido existir o PL das fake news justamente por conta dessa desidratação? Na verdade, esse fatiamento ele é importante porque, na verdade, são assuntos muito diferentes. A questão da desinformação, do uso da internet para fazer crimes, da responsabilização de plataformas nesse sentido, e a questão de pagamento de direitos autorais para órgãos de mídia, para artistas. Então, o que na comissão a gente debate bastante é essa questão da responsabilização, e a nossa posição oficial foi de que é necessário mais debate nesses projetos, é necessário amadurecer mais a ideia, e a gente acha que está sendo muito corrido, a gente acha que deveria ter mais tempo, porque a situação atual, as legislações atuais conseguem atender razoavelmente bem. Obviamente tem alguns problemas pontuais, mas com o que a gente tem hoje está funcionando, a gente precisa melhorar o que tem hoje. Então, a gente não defende o projeto como ele está para ser aprovado na velocidade que está sendo desejada aí pelo governo, pela situação. Agora, doutora, a gente está acompanhando uma reação bastante efusiva, digamos assim, das Big Techs, das grandes plataformas. A notícia de hoje é essa ação do Ministério Público Federal que pede explicações ao Telegram em relação a esse disparo de mensagens criticando o projeto de lei das fake news, mas não é a primeira grande empresa que faz a gestão dessas redes sociais, que tem uma postura parecida, que critica esse projeto de lei das fake news. Eu estou até com um trecho dessa crítica do Telegram, que diz que o projeto de lei dá ao governo poderes de censura sem supervisão judicial prévia, que é uma argumentação muito parecida com de outras redes também. Queria ouvi-lo a respeito dessa argumentação, doutor, e o quão essas reações quase que coordenadas dessas Big Techs podem influenciar nessa discussão no Congresso. Um dos problemas, que é até importante que o Telegram levantou e até as Big Techs estão levantando, é que a questão da fiscalização da autoridade pública, que tem a prerrogativa de usar esse poder de polícia para ver o que é crime, o que não é crime, o que é lícito, o que é ilícito. Então, você jogar essa responsabilidade para um terceiro privado é muita responsabilidade, e não tem na legislação certas definições do que é desinformação, do que é informação errada, quais os prazos, qual o nível de responsabilidade da empresa, da plataforma, em razão disso. Então, por isso que é um dos pontos que a gente levanta, da necessidade de mais debate para aprimorar esses pontos, porque você não pode jogar para o particular, para o privado, as responsabilidades do Estado. Então, esse é justamente um ponto que eu não vou dizer questão da censura, isso aí realmente no projeto ele não prevê dessa forma, mas ele joga uma carga de responsabilidade num outro sentido, que ele joga aí uma responsabilidade de, como se fosse polícia, as plataformas, para ver quem está cometendo crime, para ver quem está fazendo pedofilia, para quem está fazendo atos antidemocráticos, que seria o ato antidemocrático. Então, esses pontos têm que ser mais tratados. Eu acho um exagero que o Telegram colocou, eu acho que não chega a ser esse ponto, mas sim, é necessário mais debate e mais detalhamento, aí, definições sobre o que cada órgão, o que o governo vai fazer, o que as empresas vão fazer, e o que o usuário, que é o principal protegido, o que ele tem de direito, o que ele vai estar protegido
em razão dessa nova lei aí das fake news, ou melhor, lei da transparência e governança da internet. Doutor, na sua opinião, então, qual instituição ou qual órgão seria o ideal para fazer essa função de fiscalizador, de agência fiscalizadora? Pela resposta do senhor, não seria interessante que fosse uma entidade privada, mas anteriormente havia uma proposta dentro desse projeto de lei das fake news que determinava a criação da entidade autônoma ligada de alguma forma ou indicada pelo governo federal. Não faz mais parte do projeto, não sabemos se isso em algum momento vai voltar. Mas, na sua opinião, que órgão seria o ideal para fazer esse papel de fiscalizador? Atualmente, a gente tem os órgãos policiais, que seriam os órgãos mais competentes para a questão do crime. A própria autoridade judicial, para as questões cíveis e de ofensas e de agressões morais para as pessoas e até falhas nas empresas, mas você desenvolver ainda um órgão, isso também era um ponto que a gente criticou, a gente mandou para o relator, o deputado Orlando Silva, dizendo que a gente não era a favor de ter uma criação de um novo órgão sobre isso, mas a gente tem, de repente, a possibilidade de a Agência Nacional de Proteção de Dados, por exemplo, ela poderia acumular, de repente, uma função nesse sentido de auxiliar os usuários e as empresas e os próprios governos, estadual, federal e municipal, para poder aplicar aí essa lei de transparência e governança. Perfeito. Em 15 segundos para encerrar, doutor, o senhor é contra, então, a votação do PL das fake news? O nosso arcabouço jurídico já abarcaria as demandas que estão sendo discutidas? A gente é contra nessa velocidade, Daniel. A gente acha importante regulamentar, tudo precisa ser regulamentado de uma maneira mais estruturada, mas o que nos incomoda é a velocidade. Então, nesse instante, a gente é contra pela velocidade, não pelo conteúdo. O conteúdo ainda tem muitos pontos a serem importantes serem debatidos. PL das fake news em debate nessa entrevista especial com o Dr. Luiz Felipe Ferreira de Oliveira, coordenador da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB aqui de São Paulo, a quem agradecemos a gentileza pela participação. Doutor, boa noite e volte mais vezes. Boa noite, obrigado a vocês. Boa terça-feira.